olha essa ferramenta incrível que eu estou trazendo para a gestão de riscos da sua unidade, da sua instituição, para que você trabalhe riscos de forma bem simples, bem fácil e bem eficaz. O que nós temos nessa planilha? Primeiro que toda a navegação dela é feita por esse menu. Então o que nós temos disponíveis nesse menu? Um módulo de cadastros. Aqui você vai parametrizar de forma que todos os campos preenchíveis fiquem o mais padronizado possível para evitar aí falhas de análise de dados. Nós temos também uma parte de controle de riscos. Aqui você vai fazer toda a gestão do seu risco. Você vai associar qual é a diretoria, qual o setor, o responsável, em qual processo esse risco está inserido. De forma bem lúdica, os riscos ficam mapeados, simbolizados aqui por uma bombinha. Nós temos aqui uma espécie de foguinho para dizer a respeito da fonte e o gatilho para esse risco. Classificação, quais são as consequências caso esse risco se materialize. Impacto financeiro, a justificativa para este custo. Probabilidade e impacto e o nível do risco. O nível dado pela multiplicação da probabilidade com o impacto. E aí você seleciona aqui e já te dá o nível desse risco automaticamente mediante a seleção que você escolher, de forma bem fácil e bem lúdica para que você trabalhe riscos na sua unidade. Nós temos a decisão quanto a esse risco, um campo padronizado. Nós temos as práticas de controle, as barreiras levantadas de mitigação do risco, quais as contingências caso esse risco se materialize e documento normativo envolvido no processo e qual é a forma que você utiliza para monitorar aqui mapeada. Tudo isso de forma bem fácil num só lugar para que você faça uma gestão bem eficaz dos riscos. E ainda eu disponibilizei filtros para que você escolha de forma bem fácil, caso você queira um relatório, caso você queira saber qual diretoria você tem riscos mapeados, quais são os setores, quais os riscos tem associado a esse setor e também por nível. E ainda você pode escalar estes níveis. Você pode escolher um setor e escolher aí os níveis de risco, filtrando ainda mais a sua planilha, ok? Isso de forma bem simples, bem fácil para que você trabalhe. Mas não é só isso. Aqui você vai fazer toda a gestão do risco. Mas você tem o acompanhamento de auditorias, que é onde de forma bem simples, de forma bem fácil, você consiga evidenciar o comportamento desse risco mediante o avanço das auditorias. Se as barreiras têm sido eficazes, é uma forma de você demonstrar aí bem visualmente qual é o comportamento desse risco. Não é só isso. Nós temos também uma matriz pronta para que você utilize essa matriz. Então aqui você vai selecionar o setor e ele vai já te mostrar qual é o nível desse risco dentro dessa matriz associado a esse setor. A matriz está aqui e logo abaixo nós temos toda a descrição do risco. E altere, vamos fazer esse teste aqui agora nesse vídeo. Vou alterar aqui um risco, vou aumentar o nível dele e na minha matriz ele já tem que se comportar conforme eu coloquei e já me dar este risco. Então todo esse cálculo para que chegue no nível está aqui descrito, tá? Baseado na multiplicação, como nós falamos, e ainda essa matriz já está configurada para impressão, sem essa parte aqui dos números. Então, se eu colocar para imprimir, você já pode disponibilizar na sua área este risco aqui. E não é só isso, eu deixei um cabeçalho para que você coloque a logo da sua instituição, a logo da sua unidade e disponibilize, dando uma identidade para esse documento. E não é só. Temos também o relatório de riscos, da mesma forma deixei um cabeçalho para que você coloque aqui o nome, coloque também a logo da sua instituição e você selecione aqui por setor. Quando você escolhe o setor, automaticamente embaixo já mostra para você os riscos associados àquele setor e você também pode fazer a impressão desse relatório para disponibilizar. Não é só isso, temos também um módulo de gestão de ações, onde você consegue associar aqui as ações ao risco mapeado, com os filtros também de diretoria, área e status dessa ação. E o que nós temos aqui nesse módulo? Uma atribuição do risco, você vai aqui dizer qual risco você está abrindo, para qual risco você está abrindo essa ação, ok? Vamos lá, vou colocar como exemplo, ele já puxa lá da base. Olha, se eu colocar aqui, ó, ele já puxa automaticamente lá da base. E coloquei aqui o escopo que você vai escolher, essa é a parte de atribuição. E nós temos aqui o 5W2H, como ação, responsável, o motivo, o local, o prazo de início, prazo fim, instruções para execução, qual é o custo de implementação dessa ação, qual é a evolução. Então, de forma bem visual, se você marca aqui, ele já entende ali de forma bem simples
de forma bem visual, qual é o status dessa ação, se ela está concluída com 100%, se ela ainda está em andamento ou se está em atraso. Tudo isso aqui já com fórmula, ou seja, se a data que você disse de fim for ultrapassada, ele já vai contar aqui em atraso. Isso de forma bem fácil você consegue filtrar aqui também quais ações estão em atraso. Só eu apertar aqui, ele já vai filtrar para mim quais ações estão em atraso. Se eu tivesse aqui cadastrado 20 ações, 30 ações, ele me mostraria quais que estão em atraso. E por fim nós temos um campo de follow-up para que você indique qual é o andamento dessa ação. Mas não é só isso. Por fim nós temos dois painéis, um painel de riscos, em que você tem total de riscos mapeados, revisados, riscos que estão como indicador de monitoramento. Então, no meu exemplo aqui, eu tenho 3 riscos mapeados, porém só tenho um risco que tem indicador associado. Então, por isso que ele está me dando 33%. Riscos que foram revisados, classificados como extremo. Nós temos uma régua de riscos, ou seja, quantos riscos no total eu tenho: mínimo, baixo, moderado, alto e crítico. Riscos mapeados por nível, por setor, por diretoria, radar por nível, o impacto financeiro por mês e o radar por diretoria de riscos também. O que nós temos também aqui é um filtro por setor. Quando eu escolho, ele já filtra para mim. Como todos os setores, para exemplo deste vídeo, eu coloquei numa única diretoria, o radar ficou dessa forma. Nós temos só diretoria assistencial. Mas se eu tivesse aqui mapeado mais diretorias, o radar iria me mostrar apontando qual diretoria tem mais riscos associados. E não é só isso, nós temos também um painel de ações. Esse painel me mostra quantas ações estão abertas no total, quantas concluídas, quantas atrasadas, o percentual de concluídas, o custo total de implementação de ações, ações por diretoria, ações por setor, o percentual de status das ações e o custo de implementação pelo escopo da ação aberta. Às vezes você tem um X valor para ações corretivas, X valor para ações de melhoria, e tudo isso você pode escolher o setor também que você quer. Deixei também um campo aberto de atualização. Eu trabalhei neste vídeo aqui agora mexendo nos riscos com vocês. Quando eu apertar atualizar tudo, ele já vai atualizar mediante as opções que nós aqui demos de exemplo no vídeo. Ok? Então, no exemplo que eu dei, eu tenho um mínimo, um baixo, um alto, e vamos fazer o exemplo aqui com vocês ao vivo no vídeo, mudando a diretoria de forma bem simples para que você veja o radar funcionando. Vou dar o exemplo aqui, não com compromisso de ser assertivo, mas apenas para exemplo, para que você veja o radar ali funcionando de forma bem fácil. Atualizei tudo, ele atualiza todas as informações e o nosso radar está aqui prontinho. Como eu tenho um risco, eu coloquei para cada diretoria, meu radar está triangular. Mas aqui ele já aponta tudo e já mostra para a gente, de forma bem fácil, de forma bem simples, para que você monitore os riscos da sua unidade, do seu setor. Ok? Essa planilha está disponível para que você faça uso dela, para que você baixe por um valor bem simples, de um valor bem simbólico, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito na construção de um mapeamento eficaz. Muito obrigado, pessoal.